está preocupado com a falta de oferta de habitação pública em Portugal e recomenda uma ação conjunta dos Estados-membros para resolver a crise da habitação. De visita a Lisboa para discutir medidas sobre esta realidade que está a afetar todos os países da Europa, uma delegação da Comissão Especial do Parlamento Europeu sobre a habitação reuniu com autoridades nacionais e representantes do setor. Em conferência de imprensa, a eurodeputada italiana Irene Tinagli, que lidera a Comissão, apresentou os resultados da visita e sublinhou que Portugal enfrenta uma crise severa. What we saw in these days in Lisbon is that Portugal in particular is suffering from a severe crisis because of a combination of factors, like for example the very low provision for public and social housing, which is a 2%. It's probably one of the lowest in the Union, which is of course creating further problems in terms of affordability. Além do reduzido parque habitacional público, aspecto que a eurodeputada apontou como sendo o ponto em que o governo mais está a falhar, o problema em Portugal é a conjugação de vários fatores. Some places you might have one factor stronger than others. Here you have all these factors that have been playing a big role. So a lot of attractiveness for foreign investors that have displaced the residents, a lot of tourism and short-term rentals, low public supply of affordable housing. So it's a combination that of course has exacerbated the problem. Irene Tinagli também elogiou o trabalho feito com o Programa de Recuperação e Resiliência para combater a crise, mas avisou que o desafio estava agora em manter esse esforço numa altura em que os fundos europeus estão a chegar ao fim.
simplement à deux ou entre amis, on a déniché pour vous les vins de qualité Fonte Donico et Valdejudia. De délicieux vins portugais à prix d'amis, parfait de l'apéro à votre table. Les vins Fonte Donico et Valdejudia, la qualité du Portugal à prix d'amis. Casa Minhota, a cozinha genuína portuguesa. É especializada em peixe fresco e marisco de qualidade. Situada no bairro português há quase 50 anos. Completamente renovada e acolhedora. A Casa Minhota informa que está aberta no domingo de Páscoa. Votos de uma Santa Páscoa com a Casa Minhota. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. O cheirinho da Páscoa é presente no Universal. As nossas carnes frescas de cabrito, coelho, borrego, leitão e peru. Os nossos queijos de Portugal, o azeite, os nossos enchidos e o presunto. Temos uma grande variedade de amêndoas. O Universal deseja a todos uma Páscoa muito alegre. Esta Páscoa é mais doce na padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Temos os doces amarelos e brancos e o famoso pão de ló. Somos especialistas no folar à moda do Minho. Que a sua Páscoa seja mais doce com a padaria e pastelaria Nossa Senhora do Rosário. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Olá, sou o Joe do Chouriçor. Estou aqui mais uma vez, chegamos às festas, para desejar uma Páscoa feliz à comunidade portuguesa e a todos os clientes que nos apoiam na Chouriçor. Estou ao mesmo tempo a prever de dizer que tinha feito uma operação ao coração e que já me sinto melhor e em breve vou estar no Chouriçor. Agradeço a todos, uma Páscoa feliz. Bonjour, ici Sonala Cohen-Olivier, députée de Chomedey avec vous. J'aimerais vous souhaiter une joyeuse Pâques, Páscoa feliz. Donc, c'est le moment de passer de merveilleux moments avec notre communauté, nos membres de la famille, bien manger et manger tout ce que notre communauté prépare et les meilleurs desserts. Ah, c'est tellement beau Pâques.
Donc, je vous souhaite un joyeux Pâques, puis un beau moment de fête avec votre famille. Olá a todos, eu aqui do restaurante Portos 360, gostava de desejar a todos uma feliz Páscoa. É o tempo da refeição, do amor, da vida, do tempo da esperança, que todas as famílias possam reunir à volta da mesa, ter uma Páscoa feliz, com muita paz, muita luz, muita harmonia. E não se esqueçam durante o ano de vir aos restaurantes, aos meus e aos restaurantes portugueses, encorajar a nossa comunidade em si, no seu todo. Aproveito para dizer a todos que, portanto, este ano são os 70 anos da Associação Portuguesa do Canadá, a qual eu também faço parte daquele grupinho. Aproveitar a dizer à nossa comunidade que continuam a seguir a página da APC, que há vários eventos ao longo do ano. Nós vamos ter uma gala que será a definir brevemente, mas será para o final do ano, portanto lá para o mês de novembro, e que todas as pessoas sejam amigas e pensem na comunidade e vivam em comunidade para sermos melhores, mais fortes e mais unidos. Serão estas as minhas mensagens, portanto uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa a todos, e podem sempre contar com o meu apoio e também espero por vocês todos aqui na minha casa, sem dúvida. Feliz Páscoa a todos. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, estamos na APC pelas celebrações dos 70 anos da chegada dos portugueses ao Canadá e esta associação demarcou-se bem pelo tempo. Temos aqui uma peça que será certamente do encanto de muitos numa tarde de domingo. Eu estou em companhia de 3 personagens da nossa comunidade: Isabel dos Santos, atriz, Marta Raposo, que desempenha um papel importantíssimo de Ana Plácido, e tenho aqui o músico que é o Zé. Passamos então aqui a saudar os 3. Boa tarde aos 3. Boa tarde, boa tarde. Isabel, como é que pensou preparar numa tarde de domingo uma peça a falar de Camilo e Ana? Bom, isto já começou há muito tempo, não é? Agora só saiu do forno hoje, mas começou, isto foi uma ideia, eu, a Joaquina Pires e a Helena Canhoto, queríamos celebrar o bicentenário do Camilo Castelo Branco e então pensámos que poderíamos criar uma peça de teatro que depois o projeto evoluiu e deu origem a esta leitura dramática que fizemos num primeiro momento com o Zé Brites e a Helena Canhoto na Casa dos Açores, onde fomos muito, muito bem recebidas também, e agora, portanto, como temos a Marta e o Zé Brites, que formam o elenco comigo, aqui também nesta casa que está a reviver, que é a Associação Portuguesa do Canadá e que também tem uma data a celebrar, os 70 anos. E porquê que tinha que ser Camilo? Um homem do norte, de Distrito de Braga, Concelho de Famalicão, porquê o Camilo?
porque era o bicentenário do Camilo Castelo Branco ano passado e porque, bom, é verdade, eu percebo, Conceição, uma mulher do Algarve que vai festejar um homem do Norte, mas é exatamente, para mim é um dos grandes escritores. No fim da leitura dramática nós lemos as palavras do José de Saramago, quando ele recebeu o Prémio Nobel, foi à casa do Camilo e disse: eu, ó mestre, venho deixar rosas. Portanto, também um escritor reconhecido pelo mundo das letras como um imenso escritor. Eu tenho uma admiração imensa pela obra do Camilo Castelo Branco. E daí que foi o interesse mais debruçado sobre a peça que tínhamos de ver hoje. E como é que foi ir buscar toda esta dinâmica para estar aqui num palco, para se fazer quase pelo tempo a conseguir resposta? Pois, eu penso que o teatro tem a ver com as pessoas, com o público para que nós trabalhamos. E, portanto, com o público que nós sabíamos que íamos ter, porque é uma peça em português, portanto, sendo em português e um autor que, infelizmente, não atravessa muitas fronteiras da língua, senão num certo meio universitário, portanto, para nós era importante celebrar o Camilo, mas de uma maneira que também integrasse as pessoas que o celebram, não somos só nós os três que o celebramos. E então, por isso a ideia de pedir a participação ao público, de os fazer ler extratos da obra do Camilo. E para além do Camilo havia uma outra personagem extraordinária, que a Marta encarnou, que é a Ana Plácido. Que foi a Marta? Porque a Marta é uma... atriz? A Marta é uma comunicadora muito conhecida da comunidade portuguesa, uma mulher que tem experiência de palco, sabe o que é estar em cena e que, portanto, bom, há imenso tempo que eu me dizia que um dia havíamos de trabalhar juntas. Olha, foi interessante, por acaso gostei de ver, não pensava que ela teria tanto essa veia para atriz e conseguiu muito bem pela sua precisão, conseguiu chegar lá e acho que conseguiu bem. O talento não dou a ninguém. Pois, mas conseguiu ver, medir bem o olho. Posso ajudar para o trabalho estou cá eu, mas o talento é dela. Já temos aqui a atriz. A professora é ótima, portanto, para mim foi um desafio grande, porque embora de conhecer os palcos é uma forma totalmente diferente. E foi uma aprendizagem, foi uma experiência de muita aprendizagem e também aprender a conhecer melhor a Isabel, que eu já conhecia como a nossa comunidade conhece, por vê-la em vários projetos, o Zé também, do meio do fado, mas não trabalhamos assim aproximadamente como trabalhamos para esta peça e, portanto, foi uma ocasião de nos conhecermos melhor e para mim de aprender sem dúvida o que é fazer teatro. Deixa-me só perguntar aqui à Isabel para dar seguimento. Isabel, porquê também o Zé? O Zé é um cúmplice de outras vidas. Eu comecei a trabalhar com o Zé, nós começamos a trabalhar juntos no MEM, no Museu de Montréalais, MEM. No MEM, Mémoire Montréalaise, exatamente. E, portanto, eu pedi ao Zé se ele não me queria acompanhar para um conto, La Soupe au Caillou Frais du Jour, que eu ia fazer no MEM. E o Zé aceitou o desafio e ele disse-me, eu já trabalhei, eu sei como é que é trabalhar com acompanhamento, e é verdade que sabia, acompanhamento de gente de teatro e poesia. E pronto, e funcionou muito bem e eu gostei imenso de trabalhar com ele e só tenho pena de não termos mais projetos juntos, nomeadamente ao nível do conto, porque ele é um acompanhador, ele sabe dar a voz à atriz ou ator e depois voltar, criar um diálogo entre a voz e a voz da guitarra. Uma mais-valia também para futuros projetos, Isabel. Já volto a si. Deixa-me perguntar aqui à Marta. Marta, esta maneira de se poder hoje descobrir aqui uma atriz, porque nunca se sabe, vêm outros projetos que possam possivelmente surgir no futuro, soube bem desempenhar o papel de Ana Plácido, foi complicado ou fez-se
com a perna às costas? Não, não se fez com uma perna às costas. Eu pessoalmente achei mais difícil do que pensava. Tive muita orientação da Isabel. E, portanto não creio que seja só com esta experiência que nasce uma atriz de todo, mas acho que de facto, como qualquer outra experiência, é uma experiência muito formadora e muito enriquecedora. Foi um desafio porque cada momento está ligado a emoções diferentes. A Ana Plácido tem momentos muito apaixonados e tem momentos de grande, grande tristeza por ter perdido o pai, por ter perdido a mãe. E, portanto, havia ali um transmitir de emoção que requer realmente algo de verdadeiro que se vai buscar profundamente cá dentro. E houve ali certos desafios nesse aspecto também, porque nós sentimos as coisas de forma diferente, portanto foi um grande, grande desafio, mas estou muito feliz por terem-me mostrado esta confiança e por ter desempenhado este papel ao lado destas duas grandes pessoas da nossa comunidade, grandes artistas nos seus meios respectivos. Para mim foi uma honra. E Ana Plácido, por aquilo que eu percebi, foi uma mulher muito além do seu tempo. Fumar, a mulher que fez adultério. Como é que foi ultrapassar esse tempo? Acha que conseguiu chegar lá porque perceber bem como é que era esta personagem? Eu não poderei dizer que percebo tudo de A a Z, porque eu acho que há uma complexidade muito grande e seria preciso fazer uma busca mais aprofundada e o tempo não nos permitiu isso, mas como eu digo no início da peça, existem pontos de referência e similitudes na força de caráter desta mulher que muitas mulheres entre nós têm, cada qual à sua maneira, e eu vou encontrar a minha força e a minha vontade de reivindicar em outros pontos talvez também existe. E eu acho que ainda hoje, no nosso tempo, a mulher ainda precisa de pôr o pé no chão e de exigir o espaço e de exigir de existir e de ser vista. Acho que infelizmente ainda não ultrapassamos isso totalmente, portanto não foi muito difícil entender essa necessidade de ser ouvida e de facto pronto, fui buscar essa energia em coisas da minha vida pessoal, como qualquer uma de nós mulheres conseguimos ir buscar, penso eu. Isto dá aso para se querer ter a vontade de fazer outra vez uma peça? De querer ser atriz? Não, eu não diria que vou até aí, não. Mas não posso fechar portas a desafios, isso não vou fechar portas a desafios. E cada desafio tem o seu momento certo. E acho que veio num momento adequado, que funcionou. E se vierem outras propostas pela frente com a Isabel, certamente, se o momento for propício, sem dúvida, que será um prazer trabalhar com a Isabel novamente e também com o Zé. E pronto, o futuro dirá. Vestir um papel destes é, de facto, um grande desafio. Felicidades e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. E o Zé? Foi aqui também um músico que deu ali o seguimento certinho para a atriz Isabel dizer: estou satisfeita com o trabalho do Zé, vamos possivelmente continuar a trabalhar juntos, porque já não é a primeira vez. Eu espero que sim, eu espero sinceramente continuar a trabalhar com a Isabel e com a Marta também, no seguimento desta atividade e outras. Eu sinto-me muito privilegiado no seguimento daquilo que a Marta disse, porque eu trabalho praticamente só com mulheres, ou para mulheres. Trabalho para a minha mulher, para a Victoria Malanfan, com a Isabel, com a Marta e no âmbito da comunidade portuguesa com outras mulheres que desenvolvem iniciativas, e eu igualmente queria reiterar este aspecto, que a mulher ainda não está presente na sociedade da maneira como devia estar. A sociedade ainda ocupa um lugar subalterno e chegamos ao século XXI e está na altura, de facto, de trabalharmos no sentido de estabelecer a ordem que devia ser a ordem natural das coisas e que infelizmente não é.
Foi difícil dar o seguimento daquilo que era o papel da cena, estar ali? Nós, numa altura em que chegamos ao palco, já temos as ideias preparadas. Portanto, fazemos um estudo prévio de como é que funcionam as dinâmicas de sugestão de emoções, sugestão de um ambiente, sugestão de um estado de espírito, e de maneira que quando avançamos já há uma ideia do que queremos. Portanto, não vou dizer que é fácil, porque é preciso executar as coisas, não quero arrogar isso, mas não é desafio, quer dizer, não estou lá em cima a tomar decisões no momento. Mas, bem, algumas têm que ser, porque há sempre um elemento de improvisação. Mas no geral acho que as decisões que nós tomamos e o aspecto criativo foi bastante... estávamos de acordo naquilo que estamos a fazer. E eu acho que vocês estavam muito descontraídos e é isso que parece que são, permitam-me dizer, grandes profissionais, porque isto aqui, estar ao lado de uma conhecedora do que é o teatro, o que é o cinema, no fundo dá uma certa estabilidade para nós conseguir estarmos também ao lado e perceber que temos de ir acompanhar, não é? E quando não fazemos, isso é uma responsabilidade perante o público. Sim, eu sinto-me seguro a trabalhar com pessoas que eu sei que são profissionais qualificados e pessoas que têm uma capacidade de interpretação sólida, evidentemente que transmite outra tranquilidade e outra solidez na interpretação. E bom, é isso. Parabéns. Isabela, finalizar, o que é que toda a gente está à espera de saber? Para quando haverá uma outra peça como esta? Será que vamos ter uma sala cheia? Porque hoje houve ontem uma atividade, hoje outra atividade e é um bocadinho mais difícil juntar as pessoas. Isso já é a parte para que eu tenho menos talento, não é? Essas coisas de encontrar as pessoas que nos apoiam e tudo mais. Pronto, estou acostumada mais no meio francófono em que fazemos pedidos de subsídios e pronto. Com a comunidade às vezes é mais complexo, passa por outros fios, por outras ligações que eu não é propriamente como eu disse, o meu talento. Mas gostávamos imenso, claro, isto é montes de trabalho que a gente teve, não é, Marta? Não é, Zé? Tivemos um imenso trabalho, são muitos ensaios, é muito tempo também para escrever, para apurar, para encontrar exatamente o registro certo. Claro, gostávamos de fazer mais vezes, por isso, apelo, se alguém quiser que nós façamos isto noutro sítio, nós estamos disponíveis, não é? Portanto, é só a Joaquina Pires que, pronto, está sempre a idealizar coisas e ligações em termos da comunidade portuguesa, não só aqui no Quebec, mas ao nível canadiano. Lançou a semente, acho que em Toronto, e, entretanto, também, mesmo em Ottawa, parece que houve vozes que chegaram lá a falar do espetáculo e a falar muito bem. Nós cá estamos. E fizeram muito bem, excelente ideia, felicidades e que esta peça ainda possa ser repetida mais uma vez com excelência na comunidade. Votos de continuação de muito sucesso. Muito obrigada por terem estado aqui, por nos terem captado, é sempre importante ter esses registros. Felicidades aos três. Ok. Vamos lá então, preparar isto tudo. Vamos pôr o fone aqui. Agora por isto aqui. Bem. Toma a chave. Ótimo. Cuidado, está quente. Garrafa d'água. O chá. Certo. Esse é teu? Eu não sei quais são os teus. Amor de perdição. Esses são os meus. Ok. Bem. Bem, parece-me que temos tudo. Sim, temos a vela, temos os livros. Temos o chá de erva Luísa? Não, o chá hoje, ele não está bem de estômago, é chá para o estômago. Ah, certo. E o vinho do Porto? O vinho do Porto? Da Casa Ferreira. Da Casa Ferreira, claro. Muito bem, pronto. Ok. Não achas que a Ana está um bocadinho longe da mesa? Ai, tens toda a razão. A Ana Plácido tem de estar perto
perto da mesa do Camilo Castelo Branco. Que tal? Oh, muito melhor. Efetivamente, ao aproximar visualmente a Ana Plácido do Camilo, estamos a reforçar a ideia de cumplicidade que existia entre eles os dois a todos os níveis. Paixão, amor, amizade, escrita. E já agora, Marta, olha, para dar ainda mais força e significado ao espaço, devíamos eliminar esta mesa e arranjar uma secretária de Nogueira de estilo neoclássico, como aquela que está no escritório do Camilo, em São Miguel de Ceia. Não, esquece, Isabel. Isto é uma leitura dramática comunitária. Com os meios que temos, não nos podemos dar ao luxo de comprar secretárias em Nogueira de estilo neoclássico. Oh, pois é, mas seria tão bonito. A madeira polida, os livros, as folhas espalhadas. Isabel, qual é a expressão mágica do teatro? Faz de conta, Isabel. Eu sei, mas às vezes é bom sonhar. Olha, há ainda outra coisa que não me parece bem. A secretária do Camilo devia estar mais iluminada, para ele poder ver um pouco melhor. Oh, é verdade. Imaginas o que foi para ele ficar cego? Um homem como o Camilo Castelo Branco, que até dizia que o vício de escrever é mais cruel do que o vício do jogo. Uma coriorretinite grave, ou seja, uma inflamação da coroide e da retina que cria sombras que vão aumentando gradualmente, agravada, no caso de Camilo Castelo Branco, pelo excesso de trabalho. Mas a Ana Plácido ajudou-o. Como sempre. A partir de 1885 e até ao fim, Ana foi a extensão dos olhos e das mãos de Camilo. Ele aqui, sentado à secretária, e ela ao lado. Transcrevia fielmente todos os textos que ele lhe ditava. Romances, contos, novelas, cartas, poemas. Mas olha que há coincidências estranhas. Uns anos antes, já ele tinha descrito a cegueira numa das suas novelas. Por favor, precisava da ajuda de um espectador para ler um excerto desta novela, O Cego de Landim, ou de uma espectadora. Pode ser? O Cego de Landim. O Cego de Landim era um homem que vira muito antes de deixar de ver. Os olhos dele não eram janelas abertas à luz, eram feridas apagadas pela sombra. Mas via, ainda assim via com memória, com o coração, com o ouvido atento ao rumor das almas. Dizia que os que têm vista olham demais e veem de menos. Dizia que os que têm vista olham demais e veem de menos. É como se ele adivinhasse que um dia o destino o privaria da vista, deixando-o apenas ver com essa tal luz de dentro. Muito obrigada. Oh, Zé! Olá, Zé! Olá. Bem-vindo! Vamos então. Sim. Já cá estamos, podes te instalar. Não, tu não te vais sentar aí, Zé, por favor. Essa cadeira é do Camilo. Isto é a cadeira do Camilo. Sim, Zé. Não se vê? É uma longa história. Faz de conta. Como no teatro. Faz de conta. Como se pode ver, estamos perante uma cadeira única. Trata-se de uma peça de madeira maciça, provavelmente nogueira. As pernas são torneadas, o assento foi coberto com um genuíno tafetá transmontano, laboriosamente tecido no real filatório de chassi. O encosto é alto e delicadamente curvado. A ornamentação é contida. Discretos motivos florais onde persiste um folgo terminal do barroco lusitano. Ou seja, estamos perante uma peça de mobiliário que aspira
a ser um exercício de equilíbrio. Um objeto singular que hesita entre a solenidade neoclássica e a ternura romântico-doméstica, mas que não nega as suas origens minhotas e consegue graciosamente atravessar épocas e fronteiras e integrar-se em novos espaços. Fizemos uma pesquisa séria. Estávamos até dispostas a fazer algumas concessões estéticas e a ir além das nossas magras possibilidades financeiras. Mas não encontramos nenhuma cadeira que respondesse à descrição desejada no Marketplace. Para os figurinos, contamos com a colaboração generosa de Cândida Cordeiro, uma profissional reconhecida e apreciada ao nível nacional e internacional no meio artístico e particularmente no meio da patinagem artística. Foi a mestre Cândida que concebeu e confeccionou o figurino da Ana Plácido, O Meu Vestido. Obrigada. O Camilo Castelo Branco, ele também se vestia muito bem nos tempos em que frequentava os círculos burgueses do Porto. Ele tinha aquelas maneiras galantes capazes de fazer corar uma freira Clarissa do convento de Monchique. Quando descia a Rua das Flores, com o seu passo elegante, o ar até vibrava num concerto de suspiros femininos. Ai, ai! Na época em que o conheci, ele integrava o círculo da juventude janota, que trajava com uma elegância estudada e penteava o cabelo para trás, para exibir a testa, que ele tinha bem alta. Usava chapéu de copa, colete e casaco de ombros ajustados, com gola à la Balzac levantada e uma gravata à Lord Byron atada num laço largo que lhe dava aquele ar artístico, sentimental, irresistível. Marta, Zé, estão prontos? Estou pronta, mas já agora eu gostava de fazer um pequeno aquecimento antes de começar. Ótimo, ótimo. Aquele exercício que fizemos no ensaio geral? Sim. Vem daí, Zé? Bom, pois é, e os músicos não precisam de fazer aquecimentos, não é, Raquel? Anda daí, fazes parte da equipa. Vá lá. Bom, então, todos a postos? Aguinha? Zé? Na sociedade oitocentista do Porto, o teatro era um importante lugar de encontro e convívio. Camilo Castelo Branco frequentava assiduamente o Teatro São João e o Príncipe Real. E provavelmente que Ana Plácido, que era oriunda de uma família burguesa abastada, também. 1860. Teatro São João. As senhoras, com vestidos de musselina de seda abertos em crinolina, luvas até o cotovelo, abanicos dernier cri, feitos para esconder um sorriso. E os cavalheiros? Os cavalheiros do Porto.
Os cavalheiros do Porto, estou a vê-los, fraco escuro, colete claro. O contraste perfeito. Camilo com uma bengala, símbolo da distinção. Um cabo torneado, não precisa ser de prata porque ele nunca foi rico. E o essencial é a elegância do gesto. Em cena, todos os detalhes contam. Marta, a sério. Olha, nós precisamos de arranjar uma bengala para o Camilo e um abanico para a Ana. Por favor! Já temos uma secretária de Nogueira, uma cadeira romântica neoclássica minhota, forrada de tafetá transmontano. Não nos vamos acrescentar agora ao rol de bengalas e abanicos. Os espectadores sabem que não vieram ver uma peça de Vítor Hugo e que não estão no Teatro São João. Sabem que estamos todos na Associação Portuguesa do Canadá a assistir a uma leitura dramática intitulada Ana e Camilo, uma história portuguesa. A certo ponto, Isabel, é preciso saber traçar os limites. Pois, os limites. Eu sempre gostei de dar uns encontrõezinhos nos limites. Mas, obrigada, tens toda a razão. Esquece. Zé? As pancadas de Molière. Como no teatro à moda antiga. Ana e Camilo, uma história portuguesa. Espera. Mas eu ainda preciso de mais um minutinho. É que preciso de verificar uma coisa importante antes de começarmos a sério. Por favor. Eu queria falar aqui com as senhoras. Eu gostava que me dissessem quantas escritoras portuguesas conhecem anteriores ao século XX. Vá, nomes. Quem diz nomes? Século XX. Não, pois é esse o problema. Eu sei, estão todas a pensar, Agostina Bessa Luís, Teresa Horta, Flor Bela Espanca. Nasceu no XIX, mas é no século XX que produz. Pois é esse o problema. É isso, antes do século XX, nós esforçamos-nos para encontrar, mas não encontramos. Será que antes do século XX as portuguesas não tinham talento para a escrita? Ou será que, por diferentes meios, lhes era absolutamente negada a possibilidade de escrever? Pois, é isso, se calhar. Até aos finais do século XIX, escrever era um privilégio masculino. As mulheres não tinham o direito de existir para além das suas obrigações domésticas. Não tinham tempo nem espaço para sonhar, escrever, pensar ou agir como ser autónomos. Na literatura, nas artes, existiam como simples projeções da mente masculina. Ana conheceu essa dura realidade e teve a coragem de a denunciar. É esta febre que as mulheres de Portugal apagam, rebatendo o estímulo mais atraente da ambição que eu invejo e aprecio. Ei-las sem prestígio, sem outro brilho nos fastos contemporâneos, senão o de boas governantes de casa e boas mães de família. Mas essa essência preciosa absorve todas as faculdades da mulher? Não! É preciso que esta inatividade tenha fim. Não demos ao homem a fácil vitória da nossa inércia. É afagando esta ideia que me arrojo primeira no exemplo e com a esperança de ser imitada e seguida. Luz Coada de Ferros, 1863. Chamo-me Isabel. Sou atriz, sou uma mulher de teatro. Das letras, como se dizia antes. Quando leio Camilo, sinto-me como atravessada
por um espelho antigo que me desvenda o país de onde venho, com todas as suas esplêndidas contradições. Camilo escrevia com o corpo e com a alma, na dor e no riso, na ironia e na piedade, no desejo e na ternura. Ele soube dar voz aos anónimos, aos esquecidos, aos que sofrem e sonham. Abriu janelas sobre o rumor das aldeias, o riso das criadas, a dignidade dos pobres, sem condescendências palacianas. Mas, sobretudo, Camilo faz-me vibrar no encontro com esta língua que amo e que nele é tão livre, e tão intensa e tão desesperada e sublime. Contar-vos Camilo é, afinal, contar uma história que cheira mesmo a Portugal. É dar voz a um escritor imenso. O primeiro escritor português que conseguiu viver, ou melhor, sobreviver, desse trabalho que é a escrita. É impossível falar de Camilo sem falar de Ana. Essa mulher que ousou existir plenamente, escrever livremente e amar à sua maneira, num século que não perdoava isso às mulheres. Chamo-me Marta Raposo e interpreto Ana Plácido. Não nasci no Porto, mas as palavras de Ana ressoam em mim de muitas formas. Sempre soube que digo e sinto certas coisas porque sou portuguesa. Dizem que isso é identidade cultural. Eu digo trilhos invisíveis desenhados debaixo da pele. 2 séculos me separam de Ana Plácido, mas sinto-me ligada a ela por coisas ínfimas, que me ajudam a tocar a sua experiência. Partilho com ela a vontade de dar à mulher, sem condescendências, o lugar que lhe é devido, ontem e hoje. E apesar das minhas hesitações e do receio de não conseguir transmitir toda a sua riqueza como mulher e escritora, avanço até vós e pego nas suas palavras para as contar. Aqui e agora chamo-me Ana Plácido, sou escritora. Passei a vida a pedir licença para tudo. Escrever, amar, sair, existir. Mas hoje quero contar-vos a minha história e a dele, o meu Camilo. Hoje tomo a palavra sem véus. Queremos tirar Ana da sombra e do silêncio para os quais ainda hoje, 2 séculos depois, remetemos mesmo inconscientemente. Querem um exemplo disso? A casa de Camilo. A casa de São Miguel de Seide, a que muitos chamam Casa de Camilo, era minha. Minha e do meu filho, Manuel Plácido, herdeiro do meu primeiro marido, Manuel Pinheiro Alves. Cuidei dela toda a vida. Foi lá que vivi e que morri. Mas vejam, curiosamente, muitos dos guias turísticos e livros atuais continuam a designá-la como sendo a Casa de Camilo. Não seria mais fiel à verdade reconhecê-la como a casa onde viveram 2 escritores que partilharam uma história comum? Sim, Camilo foi um escritor imenso. Mas Ana Plácido também escreveu, e no século XIX, para uma mulher, escrever era quase um ato de fé. Dizer o seu nome, reconhecer a sua voz, não diminuiria Camilo. Ana Augusta Vieira Plácido nasceu a 27 de setembro de 1831. O meu pai era um comerciante portuense e armador de renome. A minha mãe,
uma mulher do seu tempo, 12 filhos. Recebi a educação das meninas da minha condição. J'ai appris à parler le français, à jouer du piano, à chanter, à dire des poèmes, a costurar e a bordar. Os lavores e os trabalhos manuais eram elementos essenciais da educação feminina do século XIX. Depois, como acontece nos contos, a menina prendada casou. Tinha 19 anos. O meu marido, Manuel Pinheiro, 43. Fui para o casamento vestida de branco, a grinalda adornando-me a fronte, estremecendo como Ifigénia conduzida por seu pai ao sacrifício. Tinha sido educada para obedecer. A obediência é a primeira das virtudes. Trespassam-te um homem repulsivo quando mal conheces a magnitude do sacrifício e o valor da mercancia. Quando te é dado compreender a melancólica existência a que te condena a cobiça previdente de um pai cuidadoso em demasia no porvir de seus filhos, é já tarde. Luz coada por Ferros, 1863. Pinheiro Alves tinha emigrado e enriquecido no Brasil e regressado a Portugal com largas dezenas de contos de reis. Era o que se chamava na época um brasileiro de torna-viagem. Para o pai de Ana, tratava-se de um excelente partido. O património do casal era vasto. Possuíam imóveis na cidade do Porto e na cidade de Braga. Na época do casamento, pertenciam a Ana Augusta as seguintes joias. Um par de brincos com 144 brilhantes. Avaliado em 150 mil reis. Um broche com 58 brilhantes. 90 mil reis. Um alfinete de ouro com 125 diamantes cravados a prata. 75 mil reis. 75.100 reis. Uma pulseira de ouro com esmalte verde e ornada de 13 brilhantes e 2 pedras. 44 mil reis. 44 mil reis. Uma pulseira de ouro esmaltada com 8 brilhantes e 4 pérolas. 30 mil reis. Uma pulseira de ouro com balão pendente e circundada de granadas. 19.679 reis. 19.679 reis 1. 19.679 reis 2. 19.679 reis. Uma cadeia de ouro com 2 passadores de chave e com estrelas esmaltadas a preto. 12.140 reis. Arrebatada aquela senhora. Pouco depois do meu casamento, em 1852, a minha irmã Antónia Cândida casou-se com António Bernardo, filho da célebre Ferreirinha do vinho do Porto. A Ferreirinha contestou o casamento por alegada minoridade dos noivos, mas o nosso pai, que apoiava a união, apanhou o vapor para Lisboa para contestar a anulação do casamento. Um forte temporal fez o navio naufragar, causando a morte de grande parte da tripulação e passageiros, entre os quais o pai de Ana. Camilo Castelo Branco, talvez inspirado por esse doloroso episódio da vida da companheira, viria depois a escrever a obra Bom Jesus do Monte. Talvez eu tenha um espectador que me queira ler este extrato do Bom Jesus do Monte. Esta senhora tem mesmo jeito para ler. Quando te havias de enfeitar com as flores, oitava primavera, envolveste os cabelos, escumialha negra,
esfondado. O teu pai morreu, então, tragado pelas vegas, espedaçado nos dentes. 3 anos depois de perder o meu pai, chorei a morte da minha mãe. Fiquei assim, tão nova, órfã de pai e mãe, e com os meus irmãos e irmãs mais novos a meu cuidar. Foram anos duros para Ana Augusta, dividida entre a orientação da vida doméstica de um lar burguês e as responsabilidades familiares que a morte dos pais lhe acarretara, tentando manter o equilíbrio entre o dever feminino de servir os outros e o desejo de existir por si própria. Não sabemos exatamente quando é que Ana e Camilo trocaram os primeiros olhares, as primeiras palavras. Foi num baile. Eu tinha 16 anos e ele 22. A música subia como um perfume. Dá-me o braço, anda daí, vem que eu quero cantar. Dá-me o braço, anda daí, vem que eu quero cantar. Cantar encostada a ti, sentir cair raios de luar. Cantar encostada a ti, até a noite acabar. Um olhar, uma única dança e o destino traçou-se. Entretanto, os meus pais casaram, mas eu voltei a vê-lo. O nosso amor cresceu em segredo, em cartas ardentes, em olhares roubados, até que foi descoberto. Escândalo, escândalo, escândalo. Quando a aventura foi descoberta, o marido, a família Plácido, os amigos, a cidade inteira exigiram vingança e obrigaram Ana a recolher ao convento da Conceição em Braga. Clausura! Clausura! Queriam calar-me, mas eu encontrei a coragem para enfrentar as convenções da época. Peguei no meu filho e fugi do convento. Sabia o preço que a minha fuga me faria pagar, mas nada disso me fez recuar. Escolhi Camilo, escolhi-me. Recuperei a minha voz e o meu direito de pensar. Mais tarde, o advogado de Ana Plácido viria a lembrar como a imposição de um casamento por supostas boas razões pode ter consequências desastrosas. A senhora advogada quer fazer o favor de ler? É sempre fatal o resultado quando a perspectiva de grandes riquezas fascina os filhos dos pais, que só veem no oiro a felicidade dos seus filhos. Pinheiro Alves era um capitalista que pesava uns 80 contos de réis. A idade da filha devia tê-los levado a recusar um casamento inconveniente e arriscado. Depois de abandonar o convento, eu, filha dos Plácidos da Rua Nova do Almada, criada num conforto de sedas e bordados, fui dormir para uma casa nua. 2 cadeiras, um enxergão no chão. Mas afinal, quem era esse homem por quem Ana Plácido tinha deixado a segurança de um casamento burguês e ousado enfrentar a fúria da sociedade conservadora do Porto? Camilo. Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco nasceu em Lisboa a 16 de março de 1815. Órfão de pai e mãe, ainda em criança, vai viver com familiares em Trás-os-Montes, onde cresce entre padres e fidalgos rurais, num ambiente que marcará toda a sua obra. Na sua juventude, vive paixões turbulentas que não apagam a sua energia criadora. Chega ao Porto na década de 40 e aí frequenta botequins e teatros e observa
a cidade popular. E, sobretudo, Camilo escreve. Camilo escreve. As cartas dele eram como labaredas. Ele sabia transformar a vida em imagens e cada frase queimava de sinceridade, de humor e de paixão. Como já dissemos, o amor entre a Ana e Camilo começou discretamente e não sabemos bem quando. Já lhe disse que foi num baile. Pronto, está bem, foi num baile, já percebi. Mas os investigadores que tentam retraçar as vossas vidas avançam outras hipóteses. Um refere a uma festa em 1854, na Rua da Boa Vista, em casa da sua irmã Antônia. A Antônia casada com o Ferreirinha do Vinho do Porto. E outros sugerem que tudo teria começado antes, em 1848. Eu sei, a memória do amor é regida por outras regras que aquela dos arquivos. Olha, se quer estudar a nossa história, leia os livros dele. Leia os meus. Mas, por favor, deixe de conjecturar sobre a nossa vida. O nosso amor já foi suficientemente exposto. Há coisas que são só nossas. Muito bem. Eu sei, mas eu só gostava de saber... Muito bem. Desculpa, Ana. Oh, música, sim, boa ideia, Zé, boa ideia. Em 1860, Camilo e Ana são presos na cadeia da Relação do Porto, acusados de adultério e sequestro do filho de Ana. Durante o ano que irá passar na prisão, Camilo escreve sem parar. Amor de perdição, Memórias do Cácer, o romance de um homem rico, 12 casamentos felizes, coisas espantosas, coração, cabeça e estômago. A cela era fria. Para não enlouquecer, escrevia cartas e mais cartas. Não me espanta a vergonha, nem a prisão, nem as vozes que me insultam quando passo. Espanta-me apenas a injustiça dos homens que julgam crime o que Deus fez santo no coração. Disseram-me que o meu nome está perdido, que mulher honrada não se senta no banco dos réus. Mas eu sei o que fiz. Amei. E se amar é delito, bendito seja o meu delito. Deixei casa, deixei família, deixei o mundo. Nada quis senão este homem, este amor. E nesta cadeia, onde me chamam ré, sinto-me mais livre do que nunca, porque tenho comigo a verdade. Que falem, que condenem, que me matem até. A minha alma não se curva, e se tiver de morrer, morro erguida, com o coração inteiro e com o nome dele nos lábios. Ana Plácido, posso fazer-lhe uma pergunta? É verdade que fumava charutos à janela da sua cela? Ela fumava charuto. Sério? O Porto em 1860. Sim, fumava charutos bem à vista de todos os que passavam. E cada baforada minha era um gesto de resistência atirado à cara de todos os que me acusavam, envoltos numa hipócrita moral de fachada. Nessa época, Camilo Castelo Branco era já um escritor conhecido. A imprensa não os poupou, tendo chegado a publicar algumas das cartas que os dois tinham trocado. O país inteiro acompanhava o caso com o mesmo entusiasmo com que hoje seguimos certas séries televisivas. O julgamento decorreu num ambiente carregado de emoção. A sentença
foi proferida em 17 de outubro de 1861. O senhor juiz. Onde está o senhor juiz? O senhor juiz quer ler. Temos aqui um juiz já pronto que adora e vai ler este bocadinho. O Tribunal, considerando não provados os factos de adultério e de sequestro e não havendo culpa a punir, declara Camilo Castelo Branco e Dona Ana Augusta Plácido absolvidos de todas as acusações apresentadas pelo Sr. Manuel Pinheiro Alves, marido da ré, ordenando a imediata emissão dos competentes mandados de soltura. O tribunal absolveu-os por falta de provas. Ficaram livres. Mas a vida continuou a exigir-lhes muita coragem. Em julho de 1863, faleceu o meu ex-marido, Pinheiro Alves. Eu e o meu filho herdamos a quinta de São Miguel de Ceide, no Minho, e aí nos instalamos com Camilo. Ali nasceram mais tarde os nossos filhos, Jorge e Nuno. Continuei a escrever, quando as lidas da casa, os filhos e o próprio Camilo me permitiam. Ele precisava muito de mim. Sim, Camilo tinha ficado órfão muito menino e carregava nele uma solidão profunda, uma tristeza daquelas que nem a glória, nem o amor conseguem apaziguar. Os nossos filhos eram para nós uma fonte constante de preocupações. Camilo sempre foi um pai extremoso. E a doença do Jorge, as extravagâncias do Nuno e a morte do nosso Manuel aprofundaram ainda mais aquela sua tristeza antiga. Depois começou a deixar de ver. E isso foi o princípio do fim. Quando o médico nos confirmou que a sua cegueira era definitiva, o meu marido, o grande Camilo Castelo Branco, encarnou na vida real o gesto fatídico que tantas vezes criara na ficção. Amor da perdição, Simão. O romance de um homem rico, Teodoro. O que fazem mulheres, Ludovina. Amor da salvação, Palmira. Um homem de brios, Augusta. E Cacilda de A Mulher Fatal. Já tinham imaginado ou vivido com essa dor que leva ao gesto último do desespero. No dia 1 de junho de 1890, sentado no seu escritório, na sua cadeira, Camilo transformou em ato a dor que tantas vezes narrara. Cometeu o irreparável. Antes da cegueira se tornar irreversível, Camilo Castelo Branco fora agraciado pelo rei Dom Luís com o título de Visconde de Correia Botelho em reconhecimento da sua imensa obra. E o imperador do Brasil, Dom Pedro II, concedeu-lhe a Ordem da Rosa, uma das mais altas distinções honoríficas do novo país. Foram dádivas que Camilo apreciou, mas isso não deixou suficientemente que ele se acalmasse e acalmar o seu desespero
por não poder ver e, sobretudo, escrever. A mim essas honras sempre me disseram pouco. Certo, o rei tinha visitado Camilo na prisão para mostrar publicamente o afeto e respeito que tinha por ele. E eu respeitava-o como pessoa. Mas os tempos estavam a mudar. Paravam no ar ideias novas. Muita gente ousava reclamar uma mudança de regime e pronunciar certas palavras perigosas. Soberania, Constituição, liberdade. Hoje, ler Ana é testemunhar a coragem de uma mulher que enfrentou o século XIX com o seu desejo de liberdade. Ler Camilo é experimentar a intensidade apaixonada da sua visão do mundo. Ana e Camilo, um amor subversivo e ardente. Um amor de perdição verdadeiro, vivido por duas pessoas de carne e osso, que evoca as grandes obras do romantismo, as lendas que atravessam o tempo e os mitos que nos ensinam a coragem de viver. Depois de receber o Prémio Nobel da Literatura, José Saramago visitou a casa de Camilo. Na casa onde Camilo saiu para a vida, para entrar na eternidade do gênio, venho trazer rosas. Venho também trazer o prémio que me deram, que Camilo merece, como provavelmente nenhum outro escritor português. Eu, aprendiz, deixo rosas ao mestre. José Saramago. Camilo Castelo Branco. Um braçado de rosas, dois mestres. E uma língua que nunca morre. Portanto, mais uma vez, um grande obrigado a Isabel dos Santos pelo magnífico texto que acabamos de ouvir. Uma salva de palmas para a Isabel. Ora, estou aqui com a mentora do vestido da esposa de Camilo, que era Ana Plácido. Olá, sou a dona Ana Cordeiro. Momento bonito que tivemos nesta comunidade, não foi? Sim, foi lindo. Gostou? Muito, muito, muito. Foi um prazer participar nesta atividade, foi maravilhoso. E a senhora teve aqui um papel importantíssimo em relação ao vestido de Ana Plácido. Sim, é muito engraçado porque um dia chamaram-me e a senhora é capaz de fazer o vestido, nós temos um projeto sobre o Camilo Castelo Branco e precisávamos de um vestido da época. Eu disse, olha, muito bem, eu tenho muitos restos de tecidos, eu vou participar. E adorei participar com elas neste evento. Neste teatro, não é? Sim, sim, foi muito bonito. Uma peça lindíssima. E Camilo Castelo Branco foi uma pessoa nobre, foi reconhecida pelo rei e tem aqui um papel onde Portugal ficou com o registro deste homem, que ele era natural do Norte, não é? Exato, é importantíssimo porque é a continuação da nossa língua, a continuação da nossa cultura. Eu acho que devia de existir mais eventos assim, porque foi na realidade muito, muito interessante. Sem dúvida, uma tarde de domingo. Quanto tempo demorou para fazer então aqui este vestido, o estilo medieval? Bom, digamos, para mim, com a experiência que tenho, foram 3 dias. A capa e o vestido foram mais ou menos 3, 4 dias, o máximo que eu levasse para isso.
E o tecido vai-se buscar aonde? Todos os efeitos deste vestido? Foi muito engraçado porque o tecido, alguém me deu o tecido há muitos anos, o tecido tinha como 20 anos e eu guardei sempre. Disse, pode ser que um dia sirva. E mal sabia que ia ser para a peça de Camille Castelo Branco. Olha, eu felicito porque é muito nobre ter tido este papel como a costureira da mão de ouro para dar o resultado que deu. Nós temos de dizer também que a sua dona Ana teve um prémio ou foi reconhecida por ter vestido aquela menina que fez a patinagem artística agora no campeonato de inverno que teve lugar em Itália, no Mundial da Patinagem Artística. A senhora preparou o fato da patinadora de França, que ela é natural do Quebec. Exato. A razão foi que ele já tinha uma costureira antes, mas há um ano convocaram-me para eu fazer os fatos para eles irem ao Japão. E ela começou há um ano com ele, porque ela não patinava com o companheiro de vida dela. E então eu aceitei, disse um desafio. Ele é muito bom desenhador, ele desenhou os fatos e eu confeccionei. Hoje, a gratidão que eu tive foi que os meus fatos vão ser expostos em Lausanne, Suíça, no Museu Olímpico Em Lausanne, na Suíça. É na Suíça, exato, desculpe. É um bonito lugar e eu dou-lhe os sinceros parabéns, porque é uma grande honra, uma senhora que eu conheci há muitos anos na Casa Açores e tem um papel importantíssimo, é de famílias bem conhecidas da Casa Açores. Sim, embora esteja um pouquinho afastada agora, depois da perca do meu filho, mas sim, participo em muita coisa na Casa dos Açores, ajudo no que posso. Olha, e dou-lhe mais uma vez parabéns. Obrigada. Porque fazer um fato de uma patinadora que é campeã mundial... Para mim foi quase o fim da minha carreira, para mim eu considero que foi o maior prémio que eu possa ter recebido até hoje, porque já tive muitas pessoas nos Olímpicos, mas não se classificaram e estes foram os campeões em dança. E aquele fato demorou muito tempo a preparar ou a confeccionar? Sim. Isso é muito diferente de um outro fato, como da Ana Plácido, é muito diferente, porque tem que estar tudo muito seguro, saber que ela há de mexer com ela, que pode arrebentar alguma coisa. Os materiais não são iguais, levam 2 semanas, como deve ser, provas, entre provas Conseguiu estar com a patinadora pessoalmente? Sim, domingo, no Dia da Mulher, foi a grande surpresa, eles convidaram-me a um cocktail aqui no Bar Suzanne e foi muito bonito, foi aí que me fizeram homenagem ao meu trabalho. Bem merecido. Obrigada. Olha, é uma grande honra para os portugueses saber que foi a senhora que teve as mãos ali todas bem alinhadas para dar o resultado que deu. E dar também aqui a resposta ao figurino de Ana Plácido, que foi muito bem conseguido. Onde é que aquele vestido vai ficar guardado? O vestido presentemente, eles ainda vão fazer outro evento, mas eu ofereci o vestido à produção, digamos, E vai ficar guardado? Eu penso que sim. Será sempre seu. Exato. Uma bonita peça. Mais uma vez, parabéns à costureira, que é uma grande senhora da nossa comunidade, e parabéns também pelo seu talento. Muito obrigada, muito obrigada. Ora, esta é a segunda atividade em relação às celebrações desta casa da APC, os 70 anos. Todos juntos devemos de ser portugueses. E o Galo de Barcelos é a identificação, como se faz bem o artesanato em Portugal, e acabou de receber um prémio. A segunda atividade é com o teatro, que tivemos aqui um domingo à tarde com a peça de Camilo e Ana, e a Joaquina Pires teve um papel importantíssimo para isso acontecer. Vamos então falar com a Joaquina. Olá, Joaquina. Olá, Conceição, boa tarde. Foi esta preparação para termos uma sala que talvez deveria encher um bocadinho mais um domingo? Bom, é verdade, portanto, mas eu estou, apesar de tudo, estou contente porque nós tínhamos posto 60 cadeiras e as 60 cadeiras foram preenchidas. Evidentemente que por vezes a gente pode se sentir um bocadinho frustrada porque
um tipo de atividade como esta deu muito trabalho a toda a gente, e às atrizes e a todo o trabalho que está por trás disto. Mas eu acho que também não é, isto foi um tipo de atividade que não é corrente na nossa comunidade, portanto eu tenho a esperança que este tipo de atividade vai dar o gosto às pessoas de assistirem mais vezes a este, ou então reclamarem mais coisas assim. Esta atividade, como disse no início, foi já pensada o ano passado, no bicentenário do Camilo Castelo Branco, e eu não estou ligada ao núcleo de leitura da Casa do Alentejo de Toronto, e a Isabel tínhamos falado e dissemos, olha, devíamos fazer qualquer coisa para celebrar os 200 anos do Camilo Castelo Branco. Então, pronto, fomos falando e ela, portanto, gostou-se, achou a ideia interessante. Fomos falar com o Cônsul-Geral de Portugal, submetemos a ideia, ele ficou muito encantado. Fizemos, evidentemente, dado que a Isabel, eu faço o que faço na comunidade, porque graças a Deus faço de voluntariado e sempre fiz isso na minha vida. A Isabel é uma profissional do teatro, portanto, nós fizemos um pedido de subsídio ao consulado. Evidentemente que o pedido de subsídio não foi aquilo que a gente precisava para fazer um evento de mais envergadura, mas pronto, depois fizemos o pedido de subsídio à Caixa, também foi pequenino, deu simplesmente para fazer 2 eventos. E este evento, sobretudo da parte da Isabel, foi muito investimento, porque foi a criação de um texto que merecia de ser visto e revisto em vários sítios, também para as pessoas que se envolveram, tal como eu fiz a ligação com o meio, evidentemente participei na elaboração da ideia, etc. E todo o trabalho de bastidores foi feito um bocadinho por mim, não é? Mas eu estou muito feliz, eu acho que atingimos os objetivos, hoje estou muito feliz porque a primeira representação foi muito bonita, na Casa dos Açores, o público era diferente e eu acho que não podíamos deixar passar os 70 anos sem mostrar pela segunda vez o trabalho que a Isabel, o texto de Isabel, e aconteceu que a Helena Canhoto teve que se ausentar e tivemos que, assim, de poder encontrar uma alternativa. E felizmente, bom, eu conheço a Martinha há muitos anos, sei do que ela é capaz, com muito talento, é uma rapariga muito multifacetada, que se empenha a casar-se a fundo, e a Isabel concordou. Acho que chegámos à conclusão que as duas tínhamos mais ou menos a mesma opinião, por isso estou contente. Estou realmente, mesmo se a casa não estava cheia, também com esta exposição também não precisava para termos mais pessoas. Um domingo à tarde também era difícil, porque as pessoas tiveram outros eventos, ontem à noite houve um evento de festival, etc. E as pessoas normalmente domingo à tarde aproveitam para estar em família, etc. Agora, a próxima atividade. Em princípio, na nossa mente, na comissão que fez a programação para os 70 anos, estava previsto e vai ser realizado em abril uma atividade ligada à gastronomia portuguesa, um evento possivelmente sobre o bacalhau, onde vamos juntar, portanto, os vários restaurantes e pôr em comum, portanto, a maneira de conceber as receitas de bacalhau. Estava previsto para abril, porque esse evento vai ser chefiado pela chefe Helena Loureiro, mas dado que a ocupação que ela tem, não sei se poderá ser exatamente no mês de abril. Uma coisa é certa, se não for no mês de abril vai ser no início de maio, e depois no mês de maio eu vou estar ausente durante 2 meses, mas já tenho preparado uma exposição com 5 fotógrafos da nossa comunidade, sobre fotografias de vários anos aqui na comunidade, que vai ter lugar aqui na associação. E
depois, evidentemente, temos também algo já programado para o 10 de junho. Estamos a pensar, já convidamos, aliás, um investigador para nos fazer uma conferência sobre o tema do associativismo na comunidade portuguesa e o papel da associação na formação de outros organismos. Excelente, Joaquina. Muito obrigada pela sua explicação e esperemos que a comunidade esteja sempre atenta, porque 70 anos de uma associação não é 2 dias, é sacrifício, muita dedicação, muito amor e a comunidade deveria ter vir mais. Jovens, sabes, mas isto é tudo muito, a gente faz apelo aos jovens, mas os jovens também é preciso motivá-los, cativá-los e talvez ao exemplo do Gabriel, que é um menino que a gente fala de um projeto e os olhos iluminam-se, e isso dá prazer também. Eu acho que temos que fazer, os pais têm que fazer esse trabalho, os avós têm que fazer esse trabalho. Muito obrigada e felicidades e saúde para continuar a batalhar. Obrigada. É assim que terminamos este momento, depois de uma tarde onde se vê o teatro a lembrar aquele grande senhor de Vila Nova de Famalicão, Camilo e Ana, esta história de amor que acabou com eles juntos. Por isso mesmo, deixamos aqui a peça do que foi vivido na APC, pelas celebrações dos 70 anos desta casa. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine. Somos quase 300 milhões de vozes. Vozes que matam as saudades de Portugal de tantas formas e de anseios de regresso. Preparamos cada artigo com responsabilidade, contamos as histórias como elas são. Porque somos mais do que palavras. Somos o jornal Comunidades Lusófonas, língua que nos une. Apoie o nosso jornal em www.jornalcomunidades.pt. Quer vender ou comprar a sua casa? Stacy Aguiar é sua agente na comunidade portuguesa. Conhecimento e transparência no mercado. Não perca mais tempo, porque ele é precioso. Telefone agora 514-212-0980. Voici Ribera Grande. Pour une simple occasion ou une grande célébration, ce vin portugais à la qualité remarquable conviendra parfaitement à ces instants précieux. Le vin portugais Ribera Grande pour vos petites et vos grandes occasions. Todas as semanas os nossos especiais são os melhores. O Marchesá informa que tem estacionamentos gratuitos para fazer as suas compras. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal.
com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Flagellatus et coronatus spinis vulneratus est, sed in silentio sustinunt voluntatem Patri. Cui
Israel,
Maria.